dia, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um dia aí, dia 17 de novembro. Vamos para o pré-mercado aí, vamos para o gráfico. Então, o gráfico aqui, nós vamos fazer pré-mercado. Então, a primeira marcação aí é da retração semanal, como hoje é segunda. A marcação está feita aí. E aqui também nós marcamos aqui, né, a base da vela semanal. E outras duas aqui já estão marcadas. Vamos para o gráfico diário. A base da vela semanal do diário é a cor roxo. Então nós colocamos a cor roxa aqui. A vela como vocês podem ver aí, a vela preta aqui, ó, ela já foi estopada aqui, então eu posso retirar a consumação dessa liquidez aqui. Ó, quer ver a marcação? Então a marcação diária já foi feita, como vocês podem conferir, né? Essa vela aqui, essa aqui. Ver que aqui nós temos o agrupamento aqui, né? A marcação semanal com a marcação diária. É um excelente ponto para o mercado vir buscar. E depois nós temos essa marcação aqui, né? Para cima aqui nós temos aqui a retração de Fibo aqui e aqui. Então ele já desceu, né? Um determinado ponto aí em relação a essa retração, né? Então aqui nós já estamos com certeza aqui, ó, uma zona de demanda para que o preço volte a subir aí, pelo menos essa análise aí, nível semanal, nível diário, né? É verdadeira. Agora o gráfico de 1 hora.
Tá aí, tá marcando aí a base das velas de H1. As de compra a gente marca na parte de baixo e as de venda na parte de cima. Então vamos apagar aí os blocos, né? Normalmente esse bloco aqui ele foi consumido. E você percebe aí que essa entrada aqui que a gente marcou, ó, ela aconteceu, ó. O preço realmente veio, testa o bloco, ele volta, testa ele aqui de novo. E aí ele entra na descida. Mas essa zona aí foi uma zona bem interessante. Que se manteve aqui, né? Então vamos permanecer com o bloco aqui de 5. Vem com esse bloco aqui que foi respeitado, que é o bloco de 30. Então na descida aí nós temos dois blocos aqui, né? Como vocês podem ver aqui. E um outro bloco aqui. E aqui nós temos a POC, provavelmente dessa subida aqui. É interessante a gente marcar. Daqui a pouco nós vamos marcar ela na região dos 30 minutos. Então agora vamos para a marcação dos blocos aí dos 30. Nós temos esse bloco aqui, né? Ele foi consumado, ó, como vocês podem ver aí, ó. Então, como ele é consumado, ele tem que ser apagado. Então, como houve o teste nele, com certeza ocorreu a formação aqui, ó. Um bloco dos 30, é o único bloco aí que eu vi a formação. E também, claro, nós podemos marcar esse bloco aqui, né? Uma tentativa onde o preço ele tenta descer aí nessa região. Agora vamos traçar a POC, o pico de volume profile de toda a pernada de alta.
a POC ali. Agora a marcação agora vamos fazer a marcação dos 5 minutos. Então tá aí a marcação aí. A POC dos 30 tá aqui e a POC dos 5 também tá aqui. Então com certeza foi uma região aí de volume bem negociado. Qual é a análise que nós temos aí para o índice? Identificando a posição dos blocos, da POC. Então nós temos aí que no tempo gráfico de 5 minutos, o índice ele quebra essa estrutura aqui, ó. Quebra a estrutura de baixa, ele faz a regressão. Nós temos também aqui ó, esse bloco aqui que era bem interessante, ó. A volta dele nessas regiões aí. Então ele quebra a estrutura aqui, ele não faz a regressão aí nesse bloco. Interessante era ele ter voltado nesse bloco aqui. E nós temos aqui duas POC, né? A POC dos 30 e uma POC também dos 5 minutos. E ele vem, quebra a estrutura e testa o bloco aqui de 5. Bom, a próxima estrutura aí de bloco e de liquidez seria essa região. Mas a região mais interessante aí para ele aí seria essa região aqui, que ainda assim seria uma região do diário, mais liquidação de H1 por causa das cores, mas é uma região interessante, com bastante liquidez aqui, aqui e aqui. Mas para ele fazer essa movimentação de descida aí, é interessante que ele faça a regressão aqui nessas regiões. Então eu acho que aqui ele vai fazer isso no segundo momento, isso aqui ele pode fazer no primeiro momento. Dá para analisar aqui, ó, que ele também deixa um pequeno bloco aqui, ó.
próximos 5 minutos. Então é possível ele abrir já com um gap de alta nessas regiões aí. Ele já abre com um gap nessas regiões aqui, marca descida, ou ele abre aqui, acelera e depois desce. Mas a princípio eu acho que essa região aqui, ele vem realizar um teste primeiro e depois ele vai fazer essa descida. A outra opção seria ele abrir testando aqui o bloco aqui, e depois acelerar e depois descer, visto que as regiões de liquidez elas estão aqui na base aqui, né? Principalmente essa estrutura aqui, ó. É aonde aí vai estar a maior capacidade do dinheiro, vai estar aqui e aqui, ó. Então, para o índice, essa visão aí. Agora vamos para o dólar. Então tá lá, o dólar ele testa a região, a mínima do semanal, e aqui estão marcadas aí as velas semanais. Então tá marcada aqui e aqui. E eu vou marcar essa região de mínima aqui. No semanal. Agora nós vamos para o gráfico diário.
apagar todas essas linhas aqui. Então, aí a marcação do diário. E agora a marcação de H1. Agora vamos para a marcação dos blocos dos 30 minutos. Então você percebe que esse bloco aqui ele foi consumido por essa movimentação de preço aqui altista. Então a gente já desconsidera ele, mas é possível utilizar ele aqui, ó, essa parte aqui de baixo. Ele foi testado até esse nível de altura aqui, então eu posso considerar ele essa parte.
Aqui a gente pode medir o volume profile de toda essa movimentação lateralizada. Nós vamos ter uma POC aqui. E uma boa concentração de volume profile nessa região aqui. Então, o que dá para esperar aí para o dólar, movimentação do dólar? Bom, nós temos uma região aqui, né, que é inegável a presença aí dos blocos de 5, de 30, de 5 aqui novamente, um de 30 e uma boa região de liquidez de H1, né, que nós encontramos aqui região diária, região de H1 e região inclusive semanal, né? Exatamente nessa região aqui, ó. Então ela tem um ponto, né, de extrema liquidez e ela foi testada aqui, ó. Você vê que ocorreu um movimento bem forte aqui e ocorreu a parada dele antes dele liquidar toda essa região. E isso indica que os players de grande calibre eles estão localizados aqui, né? Fizeram a entrada nessas movimentações. Então eu espero que o dólar ele faça essa movimentação de teste, a princípio nesse bloco aqui, ou nesse segundo bloco aqui, e depois ele faça a movimentação aí para cima. Ou numa opção, né, segunda opção seria ele abrir aqui nessa região aqui, descer e depois ele fazer. Eu acho que ele vai ficar nessa primeira hipótese aqui de testar essa região aqui primeiro e depois ele partir. Então é isso, pessoal. Tá aí, feitas as marcações aí. Índice dólar, eu finalizo aí o pré-mercado. Vamos agora aí para as operações. Beleza, eu aguardo aí e vou postar aí as operações aí nas redes sociais, beleza? Tamo junto, valeu!